Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Sejam bem-vindos ao Eurocast. E hoje nós temos uma convidada extremamente especial. Quando pensamos em internacionalista, empresária, a gente desenha um padrão. Ela foge completamente a esse padrão, imprimindo a sua personalidade e a sua força com puro poder, fogo e glória, como ela mesma diz nas suas redes sociais. Paty Bianco, seja bem-vinda, Paty. Obrigada, Érica. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Imagina. Um prazer estar nessa mesa junto com você, uma mulher também empresária, né? Uma mulheres empresárias poderosas que estão aí querendo fazer as coisas acontecer. Eu não poderia deixar de falar, gente, que isso aqui não foi combinado. Estamos vestidas igual por puro acaso, intuição e poxa, acho que é alguma sinergia do universo. Sinergia. O vermelho dela é mais fechado, o meu é mais aberto. Não combinamos, mas aqui, ó, estamos alinhadas. A energia aqui tá boa hoje, gente. Muito Essa boa. mesa vai ser puro fogo, poder e glória. Puro fogo, poder e glória. Ela fala isso toda hora, gente. Eu acho o máximo, o máximo. Paty, se apresenta pra gente, assim, desenha um pouquinho do seu histórico profissional, do seu currículo. Conta pra eles quem é a Paty Bianco. Bom, primeiramente, pessoal, quando as pessoas elas se apresentam, elas sempre falam o diploma, todas as faculdades que elas fizeram. Eu tenho uma faculdade pública no meu diploma, eu tenho um diploma de internacionalista, eu fiz muitos cursos. E tem uma coisa que eu gosto bastante de falar não se apegue ao seu diploma. Então, se eu falar aqui de mim, vai ser sobre a minha pessoa, sobre a minha personalidade, quem eu sou. Eu não vou ancorar a minha pessoa a um diploma e nem vou usar esse diploma para eventualmente dar uma carteirada ou construir uma autoridade que de alguma forma faça o outro se sentir muito mal. Isso virou meio que padrão, né? Você estudou o quê? O que você faz? Qual o seu diploma? Eu tenho vários diplomas. E esses diplomas na parede, de fato, não foram tão úteis assim na minha carreira. Foi muito mais a habilidade de entender pessoas, escutar, saber negociar, me colocar no lugar do outro, ser um ser humano genuíno, que fez com que eu conseguisse aí galgar várias coisas na minha carreira, né? Eu vim do interior, sou de Atibaia, né? Eu saí de Atibaia com 15 anos, eu vim meio que fugida de casa, porque eu não queria ficar em Atibaia. Eu achava Atibaia uma cidade muito pequena para mim, pequena para os meus sonhos, eu morria de tédio e eu queria ir para São Paulo. Eu queria cidade grande, eu queria uma carreira numa cidade grande, queria crescer. Nem sabia o que eu queria, eu não sabia exatamente para onde eu queria crescer, o que eu queria fazer e vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo em condições financeiras bem vulneráveis, né? Condições financeiras bem vulneráveis é uma forma politicamente correta de falar que eu era pobre, né? Tinha uma situação assim bem complicada, fui morar na Brasilândia, né? E aí cheguei em São Paulo com muita vontade de crescer e fazer acontecer. O que exatamente naquela época eu não sabia, mas eu sabia que eu queria alguma coisa. E daí por diante eu comecei a tomar decisões na minha carreira do tipo, por que eu escolhi relações internacionais? Eu escolhi relações internacionais porque eu queria dominar o mundo, eu queria algo muito grande, eu sempre fui ambiciosa, eu sempre fui aquela mulher que estava um passo à frente de todo mundo da família, assim, em termos de ambição, né? E aí eu escolhi relações internacionais por isso. Depois que a gente faz curso de relações internacionais, a gente entende que é um pouquinho diferente, né? Mas eu trilhei uma carreira em grandes corporações, multinacionais, sempre focada na área de tecnologia e relações internacionais. E aí me arrisquei no empreendedorismo, deu muito certo, está dando muito certo, graças a Deus, né? Hoje, como empresária, eu lido com desafios muito diferentes daqueles que eu comecei, mas assim, estou super empolgada, estou animada, está dando resultado e ainda tem muito que crescer. Legal. Então, Paty, assim, o curso, né, de relações internacionais, ele veio por um desejo. Não foi ao acaso, então. Não. Foi desejar conquistar o mundo, a menina de Atibaia que quer ganhar o mundo mesmo. Exato. A menina de Atibaia, ela queria ganhar o mundo, e aí eu optei em relações internacionais por isso, mas foi um acaso assim. Eu não me esqueço de como eu decidi pelo curso de relações internacionais, porque foi uma decisão assim. Eu comecei a estudar inglês muito cedo, inglês e espanhol. E aí eu pensei, bom, se eu falo 2 idiomas, eu vou para comércio exterior.
E eu estava com o guia do estudante na minha frente, vendo a página de comércio exterior. E comecei a ler sobre o curso. Você que está nos assistindo, entregamos nossa idade aqui. Você conhece o Guia do Estudante? Gente... É verdade. Vocês conhecem o Guia do Estudante, gente? Era uma revistinha que a gente pagava muito caro na época. Era cara. E aí você comprava aquilo lá pra você decidir que faculdade que você ia fazer. Porque, gente, ninguém com 18 anos, quando sai do ensino médio, sabe o que é da vida. Não. Normal. Depois a minha terapeuta foi me explicar que é normal não saber, né? E aí eu tava lá com o Guia do Estudante, tendo que tomar uma decisão, porque você sai do ensino médio, pelo menos eu saí do ensino médio, eu tinha que trabalhar, porque eu tinha conta pra pagar, eu tinha boleto, eu tive vários problemas na minha família de saúde, alguém tinha que segurar a onda, né, dentro de casa. E aí eu tava lá com o Guia do Estudante na aba de comércio exterior. Eu nem sabia que existia curso de Relações Internacionais. Eu nem imaginava. E aí, do lado, tinha um curso de Relações Internacionais. Era o primeiro curso da faculdade, a primeira turma da faculdade tinha recém-aberto, e tinha uma outra faculdade, que foi a faculdade que eu fiz na FMU, e aí quando eu olhei a grade curricular, foi amor à primeira vista. Porque no ensino médio, eu amava história, geografia, geopolítica, atualidades, eu gostava muito de estudar isso. E quando eu vi a grade de Relações Internacionais, eu falei assim, o quê? Eu vou fazer comércio exterior, sendo que essa grade aqui me parece ser muito mais interessante, depois eu ainda posso emendar numa especialização em comércio exterior, depois eu fiz comércio exterior na Unicamp. Verdade. Né? E aí, foi assim que eu tomei a decisão. Eu peguei muito mais as matérias que eu me familiarizava em termos de atratividade. O quão interessante aquilo ia ser para o meu dia a dia. Né? E sem contar que quando você chega e fala assim, eu faço relações internacionais, todo mundo fala, ai, que chique. Não. Que chique. Deixa eu falar aqui perto, né? Ai, que chique. Isso é gostoso, né? As pessoas veem que você está fazendo um curso legal, um curso bacana. Sim. E, de alguma forma, eu acreditei, né? No segundo ano de Relações Internacionais, esse aqui é um recado para todos os internacionalistas. Atenção. Todo mundo que fez Relações Internacionais, ou trabalha na área, ou pensou em fazer esse curso, em relação à utilidade desse curso, né? Todo mundo no segundo ou no terceiro ano de Relações Internacionais se frustra, porque ele é um curso que não tem emprego. Todo mundo reclama, é muito comum na comunidade de relações internacionais, todo mundo fala assim, mas não tem emprego, não tem trabalho na área de relações internacionais. Né? E como que eu lidei com essa frustração? Primeiro, eu não tinha tempo para ficar frustrada, porque eu sempre estava trabalhando para pagar os meus estudos. Eu não tive muito tempo, eu só ia lá, ia fazendo, ia acontecendo, e a coisa fluiu. Né? Mas quem faz relações internacionais tem que pensar nessa faculdade como uma faculdade que te transforma como um ser humano. Se você quer um emprego, você vai fazer um tecnólogo, você vai fazer outras coisas que você vai colocar lá no teu currículo e se vender muito fácil para uma empresa de forma pragmática. Né? Relações Internacionais, ele é um curso que te transforma como pessoa. Ele desenvolve o senso crítico e o senso crítico para comunicar aquilo que você acredita de uma forma ímpar, que é justamente aquilo que a gente precisa alimentar no mundo, que é uma comunicação não violenta, a habilidade de você ser diplomático, construir relações, estabelecer pontes entre pessoas e países, saber lidar com o diferente, o oposto de você e respeitar isso, né? Isso é muito importante. E nada disso, Érica, acontece da noite para o dia. Então, uma formação como Relações Internacionais, ela te transforma do ponto de vista como ser humano. Então, se você fez Relações Internacionais e está frustrado, pensa nessa transformação que você tem como pessoa, porque a transformação sempre começa no indivíduo, né? E isso reverbera no todo. Não, muito bom, né? E assim, as pessoas hoje, elas não se importam muito com essa relação, né? A construção da relação entre pessoas. E eu acho que o internacionalista, ele tem isso como algo além mesmo, né? Exatamente. Porque você precisa entender das relações, entender das culturas, entender que, né, se age diferente num outro país. Exato. E que você precisa ter toda essa visão, né, desenhar todo esse contexto para que você possa ter sucesso, né, na sua negociação e tal. Muito legal isso que você falou, Paty. O internacionalista, ele desenvolve o tato. É o tato para você desenvolver pessoas, desenvolver a si, criar conexões, se comunicar e comunicar de uma forma que você respeite o outro e não tenha aquelas pequenas microagressões diárias que sempre acontecem, né? E o internacionalista, ele é treinado para isso. Ele cria dentro do seu ecossistema de ambiente,
coach, etc., é essa postura profissional muito qualificada. Eu comento com muitos internacionalistas que quando você entra no LinkedIn, você vê vários diretores, CEOs, pessoas em cargos hierárquicos elevados, e são pessoas que se manifestam politicamente de forma extremamente agressiva. Verdade. Né, no LinkedIn. E o internacionalista jamais faria isso. Porque o internacionalista ele consegue ver o amplo de toda a política internacional e ele vê que o mundo ele é muito mais complexo e ambíguo do que a gente consegue entender. E aí ele começa a ter mais tolerância, a relevar. Querendo ou não, a história hoje de como a gente se organiza politicamente é uma história recente. A gente tem 100 anos, 200 anos de construção da história tal como é. O planeta existe há muito mais anos que isso. O livro Homo Sapiens, do Harari, fala muito sobre isso. E aí a gente precisa ser mais tolerante, porque a gente está aprendendo como sociedade, como economia, como cidadão, como trabalhador, como político e etc., como organizar todos esses interesses difusos, diferentes. Né? E, Paty, assim, para quem está assistindo a gente, que está, às vezes, em dúvida, né? Poxa, quero ingressar num curso de Relações Internacionais, Comércio Exterior, ou como você, começar por Relações Internacionais, quais as características que você acha que essa pessoa precisa ter? Você precisa ter essas características para se dar bem nesse curso? Olha, a pessoa ela tem que gostar de ler, ela tem que gostar de interpretar, ela tem que gostar de a todo momento ser afrontada em suas crenças. Então, se você tiver qualquer crença pré-estabelecida sobre qualquer coisa, o curso de Relações Internacionais vai mostrar para você que você e a sua crença não são o centro do mundo, não é o certo, e você vai começar a ler e entender outros pontos de vista. Quebrar paradigmas a todo momento. Exatamente. Você tem que ser uma pessoa aberta a quebrar paradigmas e gostar de ler e sempre ter a curiosidade de buscar novos conteúdos, de entender novas perspectivas. Essa é uma das características. Outra característica, se comunicar muito bem. E o que é se comunicar muito bem? É você ouvir mais. É você perguntar mais. É você se colocar naquela posição que você sempre tem algo a aprender com o outro. Você nunca chegar naquela posição do tipo assim, eu estudei mais que você sobre isso, eu li mais que você sobre isso, talvez até tenha lido, né? E não tem importância, né? E você já chega no tom da comunicação, na postura, com aquele ar de que eu sei mais. Na verdade, não. Você tem que chegar numa conversa, numa mesa, com aquele ar do o que eu posso aprender com você? Mais curioso, mais intencional para aprender do que para vencer uma discussão. Não é sobre vencer uma discussão, porque todas essas discussões que a gente tem sobre tudo, principalmente agora com a internet, que todo mundo discute tudo, né? Esse ano tem eleição, preparem-se psicologicamente. Nunca é sobre vencer o debate. Sim. É sobre qual é o ponto de vista, qual é a experiência, qual é a bagagem que o outro traz para essa mesa que eu posso aprender. E quando a gente senta numa mesa com esse ar, com esse espírito, é muito mais leve, é muito mais gostoso, é muito mais... todo mundo se desenvolve, todo mundo cresce. Né? E é bem difícil isso, mas essa é uma das características. Outra característica que o internacionalista e alguém que trabalha em comércio exterior tem que ter, que eu acho que isso é mais hard skill, não entra nem como hard skill, que também entra na parte de se comunicar, mas é você lutar muito por um outro idioma. E quando você começa a cuidar do seu idioma, a lutar por um segundo idioma, por um terceiro idioma e sempre ter esse ímpeto de curiosidade, você automaticamente constrói autoconfiança, você constrói a habilidade de criar relações, fazer networking, e você vai construindo um ecossistema de pessoas que sempre estão ali para te ajudar. É verdade. Porque a vida, até estava comentando isso ontem, não é será que isso vai dar certo? A vida é sobre como você vai fazer isso dar certo. E você não consegue fazer nada dar certo se você não tiver outra pessoa ali para te ajudar. Se não tiver outra pessoa para pegar na sua mão e tocar aquele projeto junto com você. Então, mudar a pergunta. Não será que isso dá certo? A pergunta é como faremos dar isso certo? O que eu acho que muita gente espera é que tudo esteja perfeito, né? Eu preciso que as condições todas sejam perfeitas. Eu escutei muito isso ao longo da minha vida. Mas eu não morei fora. Eu tenho que estudar sozinho, eu tive que estudar sozinho, eu não tenho o inglês de uma pessoa que viveu, né, anos em outro país. Eu acho que as pessoas se limitam muito
a essas dificuldades, né, Paty? E o que a gente aprende com a experiência da vida é que nada é perfeito, né? Eu fui muito paralisada pelo perfeccionismo. Paralisada no sentido assim, nunca tá bom. O meu inglês nunca estava bom, o que eu estudava nunca era o suficiente, a empresa que eu trabalhava nunca estava bom. Eu sempre queria mais e tá tudo bem, até quando isso é uma ambição saudável que te move e quando isso é um perfeccionismo que te paralisa. Sim. E eu entendi que o perfeccionismo eu tô falando pela minha personalidade, pode ser que isso não seja a realidade de todos aqui que assistem, mas eu faço essa provocação para vocês terem uma autoanálise de como vocês se comportam. O perfeccionismo é como se fosse uma justificativa para você cada vez mais procrastinar. Então, assim, você quer fazer, mas você quer que fique perfeito, aí você vai protelando. Quando você vê, você não fez nada. É uma desculpa. Exatamente. Eu percebi isso há uns 6, 7 anos atrás, e quando eu percebi isso, eu comecei a ser imparável. Não tá perfeito, não tá do jeito que eu quero, tudo bem. Vai dessa forma, está feito agora e eu vou refinar, eu vou melhorar e aperfeiçoar diariamente. O importante é você começar, você não deixar, mas não estou nas condições perfeitas, nunca existe condição perfeita para nada. Para nada. Para nada. Uma frase que eu aprendi aqui com a Purple, antes feito que perfeito, certo? Exato. E é verdade, e muita gente se apega a isso, a perfeição, e não existe a perfeição, gente, não existe. Exatamente. Comece, dê o primeiro passo. Né? Você dá o primeiro passo, você vê que se você não tivesse dado o primeiro passo, você não teria aprendido o que você aprendeu no primeiro passo, porque é o primeiro passo que vai abrindo a sua mente, criando caminhos, você vai criando conexões, você vai conhecendo pessoas e vai percebendo que o seu segundo passo ele vai ser mais consistente, ele vai ser mais firme, seguro. Aí vem o terceiro e é assim que cresce, né? Tem altos e baixos, tem como todo mundo. Com certeza. Né? Mas acontece dessa forma. E ainda aqui no assunto profissional, de relações internacionais, conta pra gente assim, Paty, o desafio que você considera mais importante, né? Ou mais emblemático na sua vida de internacionalista. Poxa, eu passei por isso, gente, que isso aqui foi desafiador para mim. Conta pra gente o que foi desafiador. Olha, a minha primeira viagem internacional foi para a China. Eu já vivi muita coisa desafiadora. Uou. A minha primeira, eu fui sozinha. Eu trabalhava numa trading chinesa, eu fui sozinha com a cara e com a coragem na China, lá na Guangzhou Fair, na Canton Fair. E fui com a cara e com a coragem. Eu estava escrevendo meu TCC, que era sobre China. Isso foi muito emblemático, mas eu acho que eu nutro um carinho e uma afeição muito especial por ter representado o Brasil na ONU. Nossa. Foi muito especial. Gente, isso. vamos focar nisso novamente. Essa mulher incrível aqui, que vos fala, representou a ONU. Paty, não, vamos fazer um parênteses aqui, negritar isso. Como assim, Paty? O Brasil na ONU. Gente. Nossa, muito gostoso. Thaís, que tá aqui, me ajudou no look, porque quando você vai representar o Brasil, você tem todo um código de relações públicas, de protocolo e etc. Você precisa representar as cores do seu país, a cultura e etc. Poxa. Foi muito especial, porque existem programas hoje de diplomacia civil, no qual você pode representar o seu país com uma pauta X que você acredita que é fundamental para as organizações internacionais em si. E teve um encontro específico da juventude, no qual ia tratar a pauta de sustentabilidade. Então, foram representantes do mundo inteiro por uma semana discutir essa pauta e o que era fundamental ou não dentro dessa agenda de sustentabilidade de 2030. E eu fui com vários delegados brasileiros, um time de advogados, tinha engenheiro, tinha psicólogos, era um time muito diverso. E o Instituto Global Attitude, inclusive Rodrigo, se você estiver vendo esse podcast, muito obrigada pelo convite, etc. Nos acompanhou nessa experiência para mostrar como que funciona o ecossistema ONU, né? A ONU, ela é maravilhosa, ela formaliza, ela escreve, ela expressa, ela mostra tudo que a gente quer para o mundo. A gente quer paz, tranquilidade, segurança, igualdade, justiça. São valores, são ideais que todo mundo quer, são princípios de vida, né? E a ONU formaliza isso. Então, é um lugar muito apaixonante, mas é
existem muitos desafios lá dentro e você conviver com todas essas diferenças é desafiador. Então, você está ali numa mesa discutindo a pauta de sustentabilidade com outro país que está numa situação completamente diferente de Brasil. Estados Unidos é um país em situação de vulnerabilidade extrema, vulnerabilidade logística, comercial, econômica, política. É um país que viveu guerras, ditadura, um processo assim doloroso, e aquela pessoa está ali. E aquela pessoa ela precisa ter voz, ela precisa falar, ela precisa expressar, ela precisa estar naquela mesa de negociação. Ela não pode ser excluída daquilo. E a ONU junta tudo isso, coloca numa mesa e fala, vamos resolver esse problema. Eu tenho uma amiga, inclusive Gigi, está em Geneva, trabalhando na ONU nesse momento, em comissão de segurança, e uma vez a gente conversando, ela falou assim, a ONU é uma grande reunião de condomínio. Os países são cada um é um edifício, um apartamento do condomínio, e todo mundo vai numa reunião de condomínio para resolver o problema do cano que estourou. E é isso. E aí a gente precisa conviver com essas diferenças. E estar num ambiente que é extremamente protocolar, machista, quadradinho, certinho, que tem todos aqueles ritos, né, que são os protocolos de chancelaria de apresentação. Para mim, a personalidade foi assim, eu cheguei lá, né, com a minha personalidade do jeito que eu sou, e foi meio que um choque. Né? Chegou chegando. Cheguei com meu terno branco, conversando com todo mundo, feliz, alegre, com essa energia, né? E qual foi a pauta que eu levei nessa representação? Eu trabalhei muitos anos com inteligência de mercado internacional, especificamente Big Data. E eu montei toda uma tese sobre como dados de importação e exportação, como dados do comércio internacional, são fundamentais para a prosperidade econômica sustentável. Porque uma vez que você tem dados para tomada de decisão, com esses dados você toma decisões mais assertivas, você economiza recursos, você toma decisões mais inteligentes focadas em desenvolvimento de negócio. E é o desenvolvimento focado na prosperidade de pequenos países e inserção de países marginalizados numa economia tão concentrada em poucos players. E basicamente foi esse o tema que eu levei para a ONU. Foi um encontro assim inesquecível, super legal. Isso faz quanto tempo? Isso foi antes da pandemia, faz 2 anos. Fui para a ONU, veio a pandemia. Não, gente. Aí eu virei empresária. Você sabe que quando a gente lança algum tipo de assunto como esse, né, de internacionalista ou relações internacionais lá no Instagram, a pergunta é sempre essa: como eu faço para trabalhar na ONU? Como é que eu chego na ONU? Meu, isso é muito legal, assim. É muito parabéns, legal. Paty, parabéns de saber que uma mulher tão forte, tão expressiva representou a gente por lá, sabe? Obrigada. E aí, vamos lá, né? Pegando aqui o gancho do expressiva, personalidade. Paty, como que isso foi construído? Porque, assim, eu não consigo imaginar você tímida, ou você quietinha, ou... Não, assim, eu conheci você recentemente, via as redes sociais, tudo, e é impossível achar que você já foi tímida algum dia na vida, assim. E já foi mesmo? Já fui tímida. Gente, não. Fui tímida, mas também era uma timidez inicial, né? Porque depois que eu me soltava. Pronto. Soltava frango, vai, conversa, interage. Mas eu já fui tímida, mas não era tão tímida. Era só o primeiro contato, sabe? Tô tímida agora, mas depois que eu ia me entendendo, né? Vai se soltando. Mas a minha timidez da infância era uma timidez muito característica da infantilidade da juventude, né? Porque eu tava ali, eu tive muito problema familiar quando era criança. Isso, muita gente passa por isso. Isso meio que me deixou mais retraída. Mas conforme eu fui crescendo, construindo a minha autoconfiança, entendendo de fato quem eu sou em essência, né? Aí eu consegui me expressar com base naquilo que eu acredito. Né? Com base na minha verdade. Porque a minha verdade é diferente da sua, que é diferente da dele. Todo mundo tem aí as suas diferenças. E eu percebi que quanto mais eu me expressava dentro da minha verdade, dentro da minha essência, mais as pessoas viam a minha autenticidade, mais as pessoas se atraíam por mim. É como se a minha personalidade fosse magnética. As pessoas quisessem sentar na mesma mesa que eu. Bacana. As pessoas quisessem conversar comigo, fechar um contrato comigo, me encontrar numa feira, no LinkedIn e etc. Isso vem da autenticidade, da energia que você traz para a sala que você entra. E você é muito isso. Né?
energia. Eu acho que essa é a palavra-chave, assim. Quando eu olho para você, eu vejo energia, sabe? Luz. E atrai. A luz atrai, né? Então, é muito legal isso. E aí, assim, eu entendi, Paty, olhando o seu Instagram e vendo um pouquinho da sua postura, que foi construída uma estratégia, né? Foi. Ou se não foi, por favor, mas que aconteceu esse trabalho de você fazer essa construção da marca pessoal. Então, poxa, fala pra gente, assim, porque esse tema, né, tá muito em alta. Como construir uma marca pessoal, como que eu posso usar isso a favor da minha postura profissional, como é que eu posso usar isso trabalhando com comércio exterior, com relações internacionais, né? Eu acho que não somente o pessoal da área de Comex e relações internacionais, acho que a marca pessoal é interessante para todo mundo, né? Com certeza. Então, Paty, qual foi o segredo, a sua estratégia? Como que contar. você construiu isso? Conta pra gente. Gente, presta atenção que agora vem segredo. Babado. Tá? Babado. Babado sem confusão, com solução, né? Porque a gente tá aqui para resolver problema, né? Existe muito conteúdo hoje na internet sobre marca pessoal e existe muito conteúdo, né? Agora, com essa atomização da informação, vai ter conteúdo a todo momento. E está cada vez mais difícil para as pessoas interpretarem esse conteúdo baseado no que elas são em essência. Como consequência disso, a maioria das pessoas pensam que marca pessoal é a roupa que você veste, a cor do seu cabelo, é o acessório que você usa, é a aparência. Enquanto que, na verdade, a marca pessoal é a sua energia. Muito bom. Marca pessoal é o que você expressa, como você expressa, para quem você expressa e o objetivo do que você expressa. Sabe aquela frase, se o que você tem a falar não vai contribuir para a mesa, cale-se. Se a sua crítica não vai ajudar, cale-se. É mais ou menos isso, né? A tua marca pessoal, ela reflete nada mais, nada menos do que a sua essência, o que você é, como você vive, o seu estilo de vida, o que você acredita, a sua visão de mundo. Legal. E aí as pessoas se perdem muito no tema de marca pessoal, na cor da unha, na cor do blazer, na roupa. Isso é importante? Em 30 segundos. Mas no final, na empresa que você trabalha, na sua faculdade, ninguém não tá nem aí pra cor do seu cabelo, o que você tá vestindo, o seu sapato, se ele é Louboutin, se ele é um Hermès, se ele é um Magucci. Ninguém tá ligando pra isso. As pessoas, elas estão preocupadas em como você pode servir os outros, como você pode contribuir, como que você pode trazer soluções, como você é útil, né? E quando você constrói a sua marca pessoal pensando como eu posso servir e ser útil à minha comunidade, à minha família, no meu trabalho, às pessoas que estão à minha volta, a gente começa a se livrar das máscaras, porque marca pessoal não é máscara pessoal. Você pode pegar todo um playbook, todo um guia de como construir uma marca pessoal de sucesso e, na verdade, você está comprando uma máscara, uma fórmula, uma receita de bolo que serviu muito bem para outra pessoa, mas ela não combina com a sua personalidade. Eu falo isso por experiência própria, porque nessa trajetória eu gosto de dançar, eu faço polidense, eu tenho uma vida muito diversa, eu sou muito eclética, eu gosto de muita coisa, eu adoro arte. Para você que não conhece, gente, eu sugiro agora, nesse momento, entrar no Instagram da Paty Bianco, tá aqui, ó. O pessoal vai colocar aqui na tela. Vai lá para vocês verem um pouquinho do que essa mulher faz, tá? Depois, no final, a gente vai reforçar as mídias e tudo. Mas, gente, é sensacional. Obrigada. E aí, todos esses playbooks de marca pessoal, vista isso, faça aquilo, seja aquilo, nunca funcionou para mim. Nunca deu certo. Ir trabalhar de colorimetria, né? Eu tenho um pavor dessa parada de cor, assim. Eu fiz meu mapa de cor, mas eu me sinto muito limitada. No meu mapa de cor não tem marrom, eu amo marrom. Como assim? Eu amo um casacão marrom, uma terceira peça marrom, eu uso marrom. Eu não quero me limitar. E muitas vezes, marca pessoal cai nessa superficialidade do que você veste, da cor do seu cabelo, a sua aparência, né? Enquanto que, na verdade, marca pessoal é essa energia, esse sorriso no rosto, é a solução que você traz na mesa, como você interage, como você faz o outro se sentir. Você falou uma coisa aqui muito interessante, Paty, como eu posso ser útil, como eu posso servir, né? E quando você serve ao outro, você tem que se autoconhecer primeiro, né? Com certeza. Você precisa se credibilizar, e aí você com você mesmo, para que você possa ser útil a alguém, né? Exatamente.
nunca seremos útil a todo tempo, porque o ser humano ele tem uma limitação ali de capacidade, o que ele pode fazer, onde ele pode ajudar. Eu sou muito boa em algumas coisas, sou péssima em outras. Você precisa entender onde você é bom. Sim. Como você é lembrada no seu trabalho? O que você faz? Como você faz? As pessoas te lembram de você quando elas pensam naquilo e é assim que você constrói a sua marca pessoal. Nunca é a cor, nunca é o brand, nunca é o loginho lá, Paty Bianco com aquela letrinha. Nunca fiz isso. Nunca tive logo, nunca tive arte, nunca tive nada disso. Eu sempre foquei na minha marca pessoal em ser eu em essência. E servir ao outro, servir ao próximo, ser útil com as minhas competências, com aquilo que eu sei que eu sou boa. Eu sei que eu sou boa. Eu sei que não sou boa em muita coisa, sou uma tragédia. Inclusive, eu luto demais, agradeço a todos que me ajudam em várias coisas que eu sou muito ruim. Porque quando você é muito ruim em alguma coisa, tipo, tem muita coisa que eu sou muito ruim. Eu tenho várias pessoas muito boas nisso ao meu lado. Ai, tem muita. Eu sou péssima em Excel. Vivi. Excel na veia. Vou até aproveitar aqui e fazer um jabá da Vivi, gente. Porque assim, eu corto um 12 com Excel e Power BI. Não, Excel é difícil mesmo. Excel, Power BI, query, programação. E assim, empresários que tomam decisão precisam tomar decisões com base em dados. Então, tu tem que te virar no Excel. E aí, eu tenho eu falei até pra Vivi, eu vou fechar um plano vitalício com você. A gente já vai chegar na hora das macros. Ela falou, Patrícia, mais um pouquinho você entrar na macro. Mas eu não paro. Não paro, porque eu sei que eu não sou boa. O que uma pessoa normal levaria 1 mês, 2 meses para aprender, às vezes eu levo 4, 5 e 6, porque eu não faço só isso. Se eu ficasse no Excel o dia inteiro, talvez a minha curva de aprendizado fosse maior, né? Mas assim, já é uma coisa que eu não sou boa. E aí, eu me cerco de parceiros, de pessoas que entendem muito mais que eu para compartilhar conhecimento, para participar de um projeto comigo, para contratar o trabalho deles. Tem muita coisa que eu fiz na minha empresa que eu contratei a Vivi para fazer e ela fez muito bem, né? E muita coisa que eu vou lá e aprendo, porque não tem para onde correr. A gente precisa decidir. A equipe precisa tomar decisões e essas decisões precisam ser norteadas em dados. Você não pode virar na última hora e falar assim, não sei. A pergunta não é, não sei fazer, será que isso dá certo? A pergunta é, como que eu vou fazer isso dar certo? E aí você tem que se virar, né? Então, de uma forma assim, resumida, eu aprendi isso aqui hoje, viu, gente? Porque eu também tinha muito essa visão. Marca pessoal é como você se mostra, né? O que você veste, o seu cabelo. E marca pessoal é a sua essência transformada em como eu posso servir ao outro. Você resumiria assim, mais ou menos. Quando você tem muita clareza da sua essência, do que você é, aí a gente começa a criar uma árvore de estratégias e funcionalidades para uma marca pessoal, que é como você conquista a confiança. Como você mostra a sua autoridade sem dar carteirada. Porque a marca pessoal também tem uma parte de assim... Isso é muito comum. Mostra os diplomas, a faculdade que fez. Nossa, aquela pessoa foi pra USP. Nossa, aquela pessoa representou o Brasil na ONU. Tipo eu, assim, né? E aí, usa tudo isso como a carteira. A pessoa deixa de ser ela mesma e passa a ser o diploma dela. Passa a ser o trabalho dela. Ela perde a identidade individual dela e acaba absorvendo o diploma, a empresa que trabalha, e ela deixa de ser ela mesma. Mas tem uma coisa interessante aí. Se você perguntar para qualquer pessoa hoje, né, assim... É muito difícil a pessoa ser ela mesma, né? É muito difícil ela acessar. Não, eu sou eu mesma. As minhas ações são transformadas em coisas que eu mesma acredito. Muitas vezes a pessoa está ali, forçada a seguir um padrão, a dançar conforme uma música. Exato. Isso é muito legal que você está falando, assim. E assim, não existe jornada mais perigosa e mais dolorosa e desafiadora do que a jornada do autoconhecimento. É profundo. Eu tenho hoje 32 anos. Eu tenho absoluta certeza que 10 anos atrás eu poderia ter feito muito mais com a minha carreira. Mas eu não fiz porque eu estava imersa numa jornada de autoconhecimento. E foi uma jornada extremamente dolorosa. Não vou falar que foi uma caminhada no campo com flores silvestres, pessoas sorrindo e me abraçando. Não. Porque quando você olha para si, você começa a entender suas contradições, a sua essência de fato, você tem ali, você precisa de muita terapia, né? E eu recomendo
todo mundo que quer ter uma marca pessoal forte, que quer usar a marca pessoal como um instrumento para servir e ser um profissional qualificado e ser lembrado, ter muito mais que um emprego, ter um legado, faça terapia. Porque a gente leva muito tempo achando que a gente se conhece, quando de fato a gente está representando papéis que nos foram apresentados na sociedade. E essa trajetória dolorosa do autoconhecimento, quanto antes a gente tem na vida, melhor. Porque eu conheço muitas pessoas de 45, 50 anos que não tiveram essa jornada e vivem uma vida infantilizada, uma vida não autêntica, cheia de máscaras, justamente porque não passou por essa jornada. É muito importante você chegar no momento da sua vida, olhar para o que você está fazendo e perguntar, mas por que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo? Qual o objetivo? Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? E aí, será que eu nasci para isso? Será que é aqui mesmo que meu coração, minhas emoções estão? É aqui que eu estou colocando paixão? É dessa forma que eu melhor sirvo e sou útil para a sociedade? E aí, quando você começa a fazer essas reflexões filosóficas profundas, doloridas, porque não é fácil, você começa a acessar internamente aquilo que você é de fato. E, gente, quando eu também faço muito yoga. Teve uma aula de yoga que eu saí e estava no momento, nesses momentos assim, de busca interior, de acessar, ter esse autoconhecimento. E o professor uma vez falou para mim assim, Patrícia, você sabe, você sempre soube. Desde quando você era criança, estava em você. Mas, de alguma forma, as coisas foram acontecendo na sua vida e você se distraiu da sua essência. Então, acessa a sua criança interior novamente, viva isso, expresse isso, amadureça isso, entenda como você pode servir com isso. E agora é uma pergunta muito mais de curiosidade, mas ao mesmo tempo eu já enxergo isso em você. A questão da arte na sua vida. Porque eu vejo em você uma mulher extremamente expansiva e criativa. Sim. Obviamente que essa mulher precisa também utilizar algum artifício na vida para também depositar essa energia, né? E a arte, em pessoas assim, é muito utilizada. A dança, a arte, de uma forma geral. Mas me conta assim, Paty, porque é inacreditável, né? A arte, para mim, Por que a gente consome arte? Porque a arte é útil. Aí que tá, né? As pessoas, elas acham que arte é entretenimento porque caiu hoje, existe a arte nua e crua, né? E existe o entretenimento. Quem faz um não é melhor do que quem faz o outro. Entretenimento também é muito útil. Porque às vezes a gente está tão cansado, a gente está tão sobrecarregado mentalmente que a gente precisa do entretenimento do TikTok. Aquilo é como se fosse assim um prazer momentâneo gostoso e é útil aquilo para a gente extravasar. Sim. Mas a arte em si, ela provoca. Ela provoca a reflexão sobre um tempo, sobre uma era, sobre uma geração, sobre um contexto histórico específico e faz a gente entender as nossas contradições, quem somos, e a arte humaniza. Eu não consigo entender como as pessoas querem ser humanizadas, como as pessoas querem amar o próximo, ser empáticos, sem entender que somos diferentes e cada um tem uma manifestação cultural diferente. E a arte proporciona isso. A arte, ela me transforma como ser humano. Ela faz com que cada vez mais eu me veja humana e veja humano no outro. Sim. Né? E eu não conseguiria fazer isso sem a arte, sem a música, sem a dança. A arte, ela dá aquela capacidade de abstração. E aí, quando a gente consome arte, a gente vê arte em tudo. A gente vê arte na escrita, a forma bem elaborada que as pessoas escrevem, a forma que as pessoas retratam uma imagem, né? Combinação de cores. Exato, combinação de cores, tudo isso é arte. E a arte tem essa função na minha vida. Eu não saberia viver sem arte. E a escolha da arte, assim, principal é a dança, para você? Para mim, a dança é uma linguagem na qual eu gosto de me expressar porque eu não preciso usar palavras. Palavras, Nietzsche, gente, isso é uma filosofia bem profunda. Olha lá. Viviane Mosé escreveu um livro chamado Nietzsche e a Grande Política da Linguagem. Palavras são instrumentos de manipulação. Palavras são instrumentos para você deixar de ser você mesmo e comprar a ideia do outro.
E não que eu não goste de me expressar, gosto muito de me expressar. Mas existem outras formas de você expressar o que você quer de uma forma que você não manipule, de uma forma que você emocione. E a arte da dança, a arte do teatro é uma arte que você toca o outro, você faz o outro se sentir especial, você faz o outro se sentir humano, você emociona sem usar as palavras. As palavras carregam um poder de fazer você se sentir linda, maravilhosa, bem poderosa, autoconfiante, como também elas carregam o poder de te destruir. E elas carregam o poder de te confundir também. Principalmente agora com esse monte de conteúdo na internet, podcast, etc. Quantas vezes a gente não fica em dúvida ou confuso se aquilo tá certo, aquilo tá errado, como você aplica uma base, como você arruma o cabelo, se tá certo a minha marca pessoal assim. Sempre tem um guia para alguma coisa na internet. Você quer um guia disso? Põe no Google que você vai encontrar alguém te falando como você deve fazer isso. 7 dicas para isso, 7 dicas para aquilo. Tá, e você? O que você acredita? Isso funciona para você? É todo mundo muito perfeito hoje, né? Exato. Mas, de fato, aquilo que está sendo ensinado, de fato a pessoa aplica? Eu me pergunto muito isso, assim, né? Porque hoje são gurus e gurus que entendem de tudo e tudo muito perfeito. Né? Tudo muito perfeito, assim, naquela construção de comunicação e palavras que, no final, eles estão tentando te vender alguma coisa, né? Sim, exato. Sim. Todo mundo tá ali para vender algo, né? Certo estão eles que sabem vender. Porque quando você vai vender teu peixe, você tem que saber vender seu peixe. A responsabilidade está em quem compra. Né? Quem compra a ideia. Se ela teve o senso crítico de filtrar, isso serve para mim? Isso condiz com a minha realidade? Isso faz sentido com a rotina que eu tenho? Que nem eu adoro uns lookinhos, né? Já percebeu? No meu Instagram eu vivo falando do lookinho. Muito bom. Um monte de look que eu amo. Não dá na minha realidade. Não dá, eu fico pra cima e pra baixo. Você acha que eu uso Louboutin quando eu vou trabalhar? Eu uso nada, querida. Eu uso só de vez em quando. Tipo, vim hoje Maquiagem, eu sigo suas dicas. Maquiagem tem que condizer. Perfume. Exato, tem que condizer com a minha realidade, com a minha rotina. Skincare, gente, ela é especialista em skincare, tá? Só quero reforçar. Obrigada. Nem tanto, né? Eu tenho lá a minha rotina, meus produtinhos, mas assim, é bem individual também skincare, porque vai muito de pele para pele, etc. E eu tenho, não é uma crítica, mas eu tô num momento assim que eu não estou absorvendo dica, orientação, influenciador nenhum, porque eu quero cada vez mais trilhar o meu caminho com base no meu julgamento, naquilo que faz sentido para mim, para minha vida, para minha rotina. Porque muitas que as pessoas falam, faça isso, tá, mas não faz sentido para mim. Não faz sentido para minha rotina, não faz sentido para minha personalidade. E ter esse filtro tá cada vez mais difícil, né? Viralizou um post aí no TikTok, pronto, é assim que você tem que fazer, é assim que você siga por aqui. Exatamente, siga por aqui. Bacana. Então, estamos chegando aqui ao nosso desfecho do nosso bate-papo. Ficaria aqui 3 horas, 4 horas com essa mulher incrível, com esse fogo, poder e glória. Eu quero reforçar bastante essa frase, esse slogan, porque já é um slogan Paty Bianco, isso, né? Mas, Paty, agora eu quero fazer uma pergunta para você muito sensível. E eu quero que você acesse, né, toda essa sua construção, porque é muito raro a gente conversar com uma pessoa que tenha passado por todo esse caminho de autoconhecimento, de desafios que foram vencidos, né? Então, assim, se você pudesse dar um conselho ou acessar aquela menina de Atibaia que saiu de casa com 15 anos de idade, o que você falaria para ela? Então, assim, é o encontro da Paty de hoje com a Paty de 15 anos. O que você falaria para ela? Olha, esse momento de reflexão a gente corta, a gente mantém. Olha, eu daria muitos conselhos. Eu escreveria uma carta, assim. Todo mundo tem uma história, né? E a história nunca é fácil. Eu falaria, acalma seu coração que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Segue a sua essência. Faça o que você ama. Não tolere bullshitagem de outras pessoas. Vai ter muita pessoa que vai te ofender. Vai ter muita pessoa que vai te minimizar. Vai ter muita pessoa que vai duvidar da sua capacidade. Não duvide. Acalme-se. Vai dar tudo certo. Um dia de cada vez. Não fique ansiosa. Não ache que as coisas vão acontecer da noite pro dia. Apesar que esse
fogo no rabo, né? Para fazer as coisas acontecerem imediatamente funciona, né? Faça isso, mas não fique ansiosa no processo. Aproveite mais os detalhes, cada minuto. Serão desafios, nem tudo vai dar certo, vai ter muito aprendizado e viva cada minuto com atenção plena. Esteja presente. Presente no momento, com as pessoas que você está, com os recursos que você tem. Faça o melhor dessa forma. Muito bom. Paty, eu quero complementar uma coisinha aqui. Você, menina, que está assistindo a gente, jovem, você mulher, né? Porque eu sou essa mulher, tá? Eu admiro muito você, Paty. Obrigada. Eu vejo você e você me inspira muito. Obrigada. Você está aqui por essa razão, de inspiração. Então, menina, Patrícia, de 15 anos, tenha muito orgulho, porque essa mulher, ela é incrível. O que ela representa aqui hoje pra gente, além de força, além de energia, é luz. E eu tô até arrepiada aqui, Paty, ó. Meu Deus. A Paty é luz, gente. Luz, assim. E que bom ter mulheres como você, pra gente poder se espelhar, pra gente poder olhar, né? Obrigada. E entender que o caminho é assim, que a gente vai passar por dificuldades, que a gente não pode se encolher. Muito pelo contrário, a gente tem que se expandir. E ela é expansão, gente, tá bom? Paty, Obrigada, gente, que querida. experiência. Ai, sério. que delícia, gostou? Quanto eu aprendi, o quanto... Gente, eu tô arrepiada, não tô brincando, tá? É verdade. Que o quanto eu delícia. aprendi, o quanto foi lindo, sabe? Não tava preparada pra chorar, amiga. Minha maquiagem tá borrada, gente? Não, tá linda, linda. Gente, só quem precisa de filtro, linda. Paty, sério, muito obrigada. E assim, que essa uma hora que a gente ficou aqui mais ou menos conversando possa influenciar muitas outras pessoas, muitas outras mulheres. Esse também é o nosso objetivo aqui. E agora sim, a gente tem um espacinho aqui para você divulgar suas mídias, seus projetos, se você quiser falar um pouquinho sobre eles. Os meninos depois colocam ali todos os Instagrams que você comentar aqui. Usa aí agora esse momentinho para você, por favor, Paty. Beleza. É muito lindo, gente. Obrigada. Bom, pessoal, meu nome é Paty Bianco no Instagram, Paty com 2 T's, Y, acho que eles vão colocar aqui, né? Nesse momento, eu sou uma internacionalista desbravando o comércio internacional, entendendo como o Brasil pode ser representado lá fora, com todo o talento que nós temos. Então, todo um processo muito de estudar sobre isso. No meu Instagram, vocês verão muita comida japonesa, porque eu sou empresária, sócio do meu marido, Tadashi Shiraishi, que é um dos principais chefs hoje de comida japonesa, né? Sushi chef. Eu quero aprender a pegar o box deles, ela vai me dar essa... Sou sócia do Omotebaco. O Omotebaco nasceu desse fogo no rabo, né? De querer fazer, de querer inovar, de ser diferente. Quem ir lá nas nossas mídias, quiser conhecer a nossa história, já vai perceber que a gente nasceu na pandemia já. Vou colocar também, tá? O restaurante, muito tudo direitinho. Na contramão do mercado. Foi assim. E é isso, pessoal. Me sigam para mais dicas sobre como chorar no podcast. Sobre como acessar a sua essência para expressar a sua marca pessoal de forma autêntica. Paty, sério, foi incrível, gente. Experiência incrível. Eu saio daqui com muita coisa legal para minha vida, assim, sabe? Eu espero que isso também sirva para todos vocês. Agradeço muito quem ficou com a gente aqui até o final. Comenta aqui o que vocês acharam. É muito interessante para a gente saber um pouquinho do feedback de vocês. Curtam a página, sigam a Paty, sigam a European Car. Os meninos também estão colocando aí as informações a respeito. E até o próximo episódio, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.